Oi, vocês! Já tem um tempo que eu não gravo vídeo e isso está prestes a mudar porque eu estou convicta de que agora eu vou tomar jeito. Então assim, pra você me motivar, já deixa o like, se inscreve no canal. Minha última meta era 25 mil, ainda não batemos. Então faz a boa pra mim, me ajuda a fortalecer esse canal, me motive a gravar, porque o Santos não me motiva. Dito isso, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês um pouco sobre o último jogo, que foi o que me fez pensar em fazer esse vídeo, sobre como a zaga Alexis e Adonis foi um problema no jogo anterior e que o Luan Pérez foi o único que segurou as pontas. E consequentemente, pensando nessa zaga que já tinha feito uma péssima atuação contra o Ceará e até agora não se provou, repito, para mim Adonis e Alexis são jogadores comuns da bola, operários da bola, mas com pouca técnica, com pouca confiança, repassa pouca confiança para quem assiste aos jogos, então não teve esse crescimento com o Vojvoda mesmo com sequência. Me fez pensar como essa janela foi pouco aproveitada e como tiveram grandes erros também de Alexandre Matos e diretoria em relação a alguns setores. Para mim, o principal, obviamente, zaga. Vamos lá, vamos aos poucos, que eu vou me irritar ao longo deste vídeo. Desde o início do ano, eu preguei muito essa parte de que a zaga precisava muito ser reforçada naquele momento. Eram peças frágeis que tinham já naquele momento, jogadores que estavam se lesionando com frequência e aquele buraco ficando nesse setor que já estava esperneando pela urgência de ter esse setor ser reforçado. E a diretoria naquele momento disse que não, seguiu a vida, meio do ano chegou, a situação foi ficando ainda mais séria porque tiveram lesões que nem passaram por jogos, por exemplo, o Lasso teve uma ótima sequência, mas teve uma lesão em treino e ficou fora por 2, 3 semanas, se não me engano, acho que foi um mês fora que ele ficou. E aí o Santos se viu nessa emergência de ter que contratar às pressas, na situação de sem treinador também, passou por esse processo de sem treinador, tendo que buscar peças nessa janela de meio de ano. São Paulo indicou, por exemplo, o Adonis, e o Santos acatou essa decisão, no fim não contratou o São Paulo, mas passou para frente, porque passou pelo scout, análise de desempenho do clube, viu o potencial nesse jogador, passou pelo Vojvoda, o Vojvoda aprovou e aí chegou. Mas como foi feito tudo tão às pressas, como tudo se trata de Santos, que sempre vai no desespero, nunca se antecipa a nenhum cenário, mais uma vez a gente vê jogadores que não são eficientes em um setor que é extremamente delicado. E o Vojvoda, desde que chegou, queria muito testar esses 3 zagueiros. Na apresentação dele ele fala sobre mudança de esquema, o ponto é que ele não tem qualidade humana para testar esses 3 zagueiros e colocar na prática o que ele planejava para a chegada dele no Santos. E isso foi ficando cada vez mais claro conforme eu apurava, via que ele estava buscando isso nos treinos, testava bastante isso em treinos, mas não colocava na prática. Eu não consigo mais dizer que hoje o Vojvoda tem um trabalho recente, né? Já faz algumas semanas que ele está no Santos, faz meses já que ele está no Santos. Essa situação é delicada, lógico, porque mesmo não sendo um trabalho recente, é pouco tempo de trabalho na prática, né? Ele teve semana corrida, agora que ele começou a ter semana mais longa para trabalhar, a data FIFA foi um ponto também, mas antes ele estava naquela correria e não conseguia ver evolução de fato, né? Ele estava fazendo o básico, meio básico mesmo, e agora ele está implementando ideias dele, tipo de 3 zagueiros que a gente viu no último jogo contra o Botafogo, terminou em 2-2 porque Pelé estava por lá, e Souza também, obrigado Souza. Mas se tratando desse setor, a dificuldade que ele teve para colocar na prática passou muito pela falta de qualidade de jogadores na zaga, e isso respinga diretamente na escolha de Adonis e Alexis Duarte. São 2 jogadores absolutamente ok para um setor que precisa muito de um apoio para o Luan Pérez, que é o principal pilar, e quando ele sai isso fica escancarado, né? A gente viu a dupla Alexis e Adonis, por exemplo, jogando juntos e não rolou. A gente perde o Luizão basicamente mental, né? Ele não teve sequência, não teve oportunidade. O Basso não jogou ainda com o Vojvoda também, e isso pra mim, sei lá, não tem muita explicação, porque a rotatividade em outros setores são bem maiores. E o Zé Ivaldo ninguém quer. Então, assim, o Santos tem um jogador que não quer comprar e ninguém quer no mercado, e se continuar colocando pra jogar, precisa comprar. A zaga é o pior setor planejado da história mesmo. Nossa, falando isso em voz alta, me dá coceira de agonia mesmo. Então a gente tem o Zé Ivaldo, que não dá pra contar porque a gente não sabe se ele vai fazer tamanha besteira porque ele é inconsequente ou se ele vai jogar super bem porque ele é um jogador com qualidade, só que não dá pra contar porque o Santos não quer comprar, porque se completar 60% dos jogos a compra é efetivada. Então tira Zé Ivaldo, mas ele foi pro último jogo, por exemplo, relacionado, tá? No Botafogo, o João Basso, que tem condição de jogo, ficou pra fora. Zé Ivaldo, que o Santos não quer comprar, foi pro jogo. Faz sentido pra você? Porque pra mim não. E aí temos o Luizão, que tá fora dessa opção, última opção do Vojvoda.
E aí temos esse trio do Luan Pérez, que é o único que realmente vale a pena, e o erro escrachado que fica para Adonis e Alexis. Eu sei que ainda pode ser pouco tempo, eu sei que eles podem surpreender, eu sei que são as únicas opções nesse momento, mas me resta falar que foi um erro. Foi um erro, pra mim, era o principal setor. De fato, assim, acho que o Vojvoda no início ainda conseguiu mesclar bastante e fazer esse setor andar um pouquinho, mas aí tem uma queda, perde, oscila, como todo início de trabalho, mas hoje eu vejo que, cara, eu acho que é o que eles têm pra entregar realmente. O jogo contra o Botafogo é o que resume Adonis e Alexis. São jogadores que erram com uma frequência maior, não tem uma regularidade, o físico é complicado, a visão de jogo ainda mais, porque são situações de você conseguir se posicionar e se antecipar também. Enfim, o primeiro erro pra mim passa por aí. Mas se você for olhar a janela, é ainda mais desesperador. Vou te trazer o que chegou no Santos nessa última janela junto com o Vojvoda. Adonis e Alexis Duartes. Os dois, 8 milhões, tá? 8 milha aqui pra você. Bilal Brahimi, um jogo pro Vojvoda falar, gente, é muito ruim, obrigado pelo meme, tiramos boas risadas daqui, mas não tem condição. No treino que fui, vi apenas ele com um físico muito bom, mas tecnicamente não tenho nenhuma informação e ele não entra. Ou seja, certamente não tem a menor condição, Bilal Brahimi. Arão, que ficou 600 dias sem treinar, agora começa a aparecer em campo, ainda mancando, tenho muitas dúvidas sobre essa parte física do Arão ainda, mas enfim, foi até que útil no último jogo do Botafogo, entrou, conseguiu desempenhar legal, mas tá começando agora, beleza, Arão que tem uma possibilidade de ser titular, mas que ficou 600 dias fora por conta de um problema na panturrilha. Igor Vinícius, titular da posição, errou no último jogo, fez uns jogos bons na sequência, com uma regularidade ok, e aí vem o Mike. O Mike, galera, que não tem nenhuma condição. Fez jogos horrorosos, ficou muito marcado pelo jogo do Vasco, 6-0, por conta da levantadinha da mão, da bola que saiu e não saiu, enfim, foi tudo em cima do Mike, aqueles lances terríveis. Mike sem nenhuma condição. Cabaleiro, que veio para composição de equipe, é pouco utilizado, e quando é utilizado vai mais pela parte física do que pela técnica. Então o Santos foi se apoiando no corre, contrata. Tem físico? Contrata. Chegando, a gente tenta fazer o Vojvoda recuperar e potencializar. Minha impressão foi essa, tá? Pelo menos o Mike, por exemplo, certamente é um que tava mal no Palmeiras, chega, vai recuperar, não sei. Enfim. E aí vem Vitor Hugo, que foi uma boa notícia, foi um empréstimo, foi um negócio bem feito. Essa foi uma grata surpresa, tá? Foi uma das poucas coisas que o Santos acertou dentro dessa lista, porque até agora pra mim foi a única, inclusive. É que Igor Vinícius, graças a Deus, deu certo, que não tínhamos nenhuma garantia. Mike, que era a grande potencial da posição, não deu certo, né? Arão a gente tá tateando pra ver se deu certo. Então até agora, Vitor Hugo foi o único acerto dessa lista de reforços até o momento, que é quem tem potencial realmente pra ajustar esse meio campo, junto com o Zé Rafael, que vai voltar no próximo jogo, amém. Mas no último jogo também não agradou, tá? E o Lautaro Dias, que não sabe chutar uma bola. Com todo respeito, concordo, esforçado, se movimenta muito bem, briga por absolutamente todas as bolas, por alto, por baixo, é um querido. Mas não sabe chutar no gol, que é a principal função dele, tá? E aí você pensa, putz, Gabi, mas não tinha muito o que fazer, a gente tava com menos grana, foi uma grande aposta, mas foi um erro, porque vale lembrar que tínhamos Luca, tá? Luca, que foi quase o valor do Alexis e Adonis aqui, ó, 9 milhões vendidos, né? Luca faria tanta diferença nesse time com o Vojvoda que vocês não têm ideia. Eu nem vou me alongar nessa parte pra não acabar de irritar vocês e me irritar, tá? Mas Lautaro foi mais um erro da gestão. E do Alexandre Matos, que dentro dessa lista, basicamente, quem se salva realmente é Vitor Hugo. Tô revendo minha lista que tá aqui na minha frente e eu quero derreter só de ver que realmente o Vojvoda não tem qualidade nesse elenco, gente. Não tem. É que agora tá começando a voltar alguns jogadores, o DM tá se esvaziando, daqui a pouco tem Neymar Júnior à disposição aí nesse início de novembro, tomara a Deus. Que aí as coisas começam a, de repente, acontecer. Mas o setor defensivo é desesperador pra mim. É o pior setor de qualidade, tá? Aí você vai ver a parte do ataque e você chora comigo também, porque não teve nenhuma evolução, mas isso eu vou deixar para outro vídeo, tá? Nenhuma evolução em questão de potencial, de decisão, de recuperação, porque não tem opção também, tá? Isso é verdade. Agora começou alguma mudança de esquema, deu tudo errado contra o Botafogo no primeiro tempo. Vamos ver se o Vojvoda vai se ousar, ser corajoso de novo para fazer isso. Porque, lógico, o primeiro teste é normal que algumas coisas saiam como não o esperado. Mas no último terço também do campo, Senhor amado, nenhuma evolução no trabalho do Vojvoda dentro de potencial no ataque, tá? Mas a parte defensiva é desesperadora e a gente tem que colocar, culpar quem tem que culpar, acerto tem que elogiar, mas a culpa tem que ir para Alexandre Matos e diretoria nesse caso, porque essa lista aí é bizonha. Na prática, se você realmente observar, Igor Vinícius tem salvado legal essa parte do Santos, tá? Poucas reclamações para ele, apesar do último jogo ter sido bem abaixo defensivamente, bem abaixo, errou e tal. E Vitor Hugo. No mais, 1, 2, 3, 4, 5,
7 nomes que são contratados em vão, assim, que reverter em questão do que realmente ajudou é uma qualidade muito aquém, muito aquém. Então hoje eu estou brava pela segunda vez no dia, porque de manhã eu já tinha feito uma análise com a live do trio, falando sobre essa parte da zaga que me incomoda bastante. E a lista é terrível, e sim, tá? A gente tá falando de Bela Brahima, por exemplo, que foi pelo meme e a gente deu boas risadas, mas no fim das contas é meio constrangedor você ter um jogador que não tem condição, a ponto de você ser utilizado nem no segundo tempo. Foi um jogo pra falar, não tem condição, galera, para de pedir. Então, foram escolhas muito ruins mesmo. Adonis e Alexis, pra mim, foram as piores, de fato. Lógico que tem Bela Brahima, repito, mas eles serem os titulares da posição de forma meio incontestável com o Vojvoda mostra o quanto a qualidade tá desesperadora nesse setor. Bizarra de ruim, assim. E pra mim não foi só o jogo contra o Botafogo, tá? Eu tô me apoiando nesse jogo por ser mais recente, mas tiveram jogos. A dupla contra o Ceará, pra mim, resume muito o que eles são e o que eles conseguiram entregar ontem, de novo, jogando perto um do outro, e o Luan Pérez tendo que salvar tudo do outro lado. Então, eu estou completamente desesperada com o setor defensivo. Repito, desesperada com o setor defensivo. Mas a lista é bizonha de forma geral. E o vídeo de hoje é só pra mostrar como o Santos é muito aquém na questão de critério em contratações. Isso segue acontecendo, entra gente, sai gente, e o critério segue sendo uma névoa de desespero, porque ninguém consegue se antecipar a cenário, estudar o nome do amiguinho, entender quem tá bem em determinado time pra, de repente, fisgar. Desesperadora, a mesma situação que a gente vive em todos os anos se repete, só que agora a gente tá lutando bacana contra a Série B, uma reta de final de campeonato muito difícil, com uma sequência extremamente difícil. Então eu só vim reclamar. Espero que vocês tenham se sentido abraçados e desabafem aqui no chat, ó. Nos comentários, por favor, se vocês concordam comigo ou se vocês acham que não é bem assim, que eu tô muito pessimista nesse vídeo. Mas é isso, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Não esquece, por favor, de se inscrever, que agora eu estou nativa, agora eu vou voltar com tudo neste canal, tá bom? Pela 20ª vez eu falo isso, mas dessa vez é verdade, acredite em mim. Deixa um like, por favor, hypa o vídeo, que me ajuda a ir lá pra página inicial do YouTube, na parte de esportes, pra gente causar aí subindo e crescendo, tá bom? Deixa um like, hypa, se inscreve e obrigada por assistir o vídeo até aqui. Até a próxima!